Muito bem, continuando aqui com a explicação sobre dons de línguas, falando sobre a promessa do Espírito Santo, já vimos anteriormente que Jesus prometeu que os apóstolos falariam em novas línguas e todos aqueles que crescem iriam falar em novas línguas. E também Jesus falou para eles pregarem o Evangelho a todas as nações do mundo. Então nós vemos que Jesus foi enviado apenas para o povo judeu, mas os apóstolos tinham a missão agora de anunciar o Evangelho, o ensinamento de Jesus. Vimos também que no livro de Atos, capítulo 2, os apóstolos ali receberam o Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, de acordo com o que o Espírito concedia que falassem. E as pessoas podiam entender cada uma em sua língua materna. Agora irei mostrar a você que o Espírito Santo ele foi concedido para que o Evangelho, nesse sentido de falar em línguas, pudesse ser pregado a outros povos, em outros lugares. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Atos, ou melhor, no registro de Lucas, aos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizado? Em que vocês foram batizados? Responderam: No batismo de João. Eles haviam sido batizados apenas nas águas, que é o batismo do arrependimento. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus Cristo. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes, olha só, presta bem atenção na Escritura. Paulo agora vai colocar as mãos sobre a cabeça deles. Impondo-lhes, Paulo, as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tendo falado em línguas, e tanto falavam em línguas, como profetizavam, ou seja, e tanto eles falavam em outros idiomas, estavam ali falando em outras línguas, em outros idiomas, como também eles estavam ensinando e profetizando, proferindo, falando a palavra de Deus. Está entendendo isso? Profetizar não é uma adivinhação, é muito mais do que isso. É trazer o ensinamento do próprio Senhor Jesus. Entende isso, meu amado? Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga. Agora é uma informação paralela, junto desse fato. Onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo a respeito do reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo apartou-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por um espaço de 2 anos, dando ensejo que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então esses discípulos aqui, que estavam falando em outras línguas, acompanhavam Paulo. Quando Paulo viu que a coisa estava meio bagunçada, que as pessoas que estavam naquele lugar não estavam acreditando, não queriam crer no que ele falava, ele separou esses discípulos e enviou eles para pregar na Ásia. Só que lá na Ásia falava outros idiomas. E aqui é um sinal, uma forma, para demonstrar que o Espírito Santo é para pregar o Evangelho para outros povos, seguindo o ensinamento do Mestre e Salvador Jesus. Lembra do capítulo 16 de Mateus? Capítulo 16 de Marcos, onde ele fala: Ide anunciar o Evangelho em todo mundo. Está vendo como é? Não é para ficar balbuciando palavras e sem lógica ou sem sentido, ou entrar em um transe que é o Espírito Santo. Ah, você acha isso estranho? Mas analise só. Até agora, a Escritura não mostra que o Espírito Santo irá fazer as pessoas entrarem em êxtase, em nirvana, ou em uma forma que ela perca os sentidos. Porque a Bíblia fala que o Espírito dos profetas está sobre o controle do próprio profeta. Ou seja, o teu espírito, a tua mente, está sob o seu controle. Se você entrar em transe e perder a informação, não saber o que está acontecendo com você, alguma coisa errada está acontecendo.
Agora eu irei mostrar sobre lá em Corinto, aonde o povo estava, eles estavam recebendo o Espírito Santo no sentido de falar também em outras línguas, estavam avacalhando, estavam falando de qualquer forma e usando outros idiomas sem ser de uma forma coerente, sábia e sem propósito. E Paulo manda uma carta lá para os irmãos de Corinto e nós vamos ver como que Paulo explica sobre o dons de línguas ali nessas passagens. Mas isso é para o próximo vídeo. Muito obrigado por estar assistindo. Eu sou o pastor Flávio, com grande alegria que eu estou aqui deixando a palavra de Deus, a explicação na Bíblia Sagrada, de uma forma mais simples e clara, para que você não fique confuso, porque a palavra de Deus não é para confundir, mas é para explicar. Muito obrigado por estar acompanhando os meus vídeos.